Na última quarta-feira, muitas pessoas abriram aí a sua plataforma de operação e ficaram assustadas com o preço das ações do Banco Inter, que tiveram uma queda aí de 67%, saindo lá da casa dos R$70 aproximadamente para R$22. E eu que estou super posicionado em Banco Inter, postei recentemente a minha operação de R$1 milhão e disse que queria carregar essa operação até os R$100, a ação até chegar aos R$100, recebi várias mensagens das pessoas perguntando: Uriel, o que aconteceu? O que você vai fazer agora que a ação tá só R$22? Outros dizem: eu tinha comprado a R$60, eu tô num baita prejuízo. Calma, você não tá num baita prejuízo, não aconteceu nada demais. O que aconteceu com a ação do Banco Inter foi chamado de split, e eu vou te explicar nesse vídeo como acontecem as operações split e as operações implit. Fala comigo, tubarão do mercado financeiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você que tá aí desesperado porque as ações do Banco Inter supostamente caíram 67% e você deve estar posicionado para estar desesperado. Não se preocupe, as ações não caíram 67% e você vai entender o porquê nesse vídeo. O split, ou trazendo aí para um português, seria um desagrupamento. E do que se trata um desagrupamento e por que as empresas, ações, fundos ETFs fazem o desagrupamento ou o agrupamento, que é o chamado implit, aí no preço das suas cotas. Isso que aconteceu já tinha sido previamente avisado, e você, quando está posicionado numa ação, num ETF, ou seja lá no que for, é importante que você sempre esteja acompanhando as notícias daquele ETF, daquela ação, ou seja lá do que for, certo? Eu já sabia que iria acontecer esse desagrupamento, esse split, e eles avisam até mesmo o quanto que vai ser o split, de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 2, como que isso vai acontecer. No caso das ações do Banco Inter, o split que aconteceu foi de 1 para 3, ou seja, eles dividiram o valor que estava sendo negociado da ação por 3. E não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Banco Inter. Eu vou te mostrar aqui no gráfico. Se a gente olha aqui no gráfico, as ações do Banco Inter em 2018, quando foram lançadas, elas começaram a ser negociadas ali na faixa dos R$18. E aí elas chegaram até ali os R$64 aproximadamente. Depois a gente vê essa baita de uma queda aqui e muita gente que não conhece vai falar: meu Deus, cara, sofreu uma desvalorização gigantesca aqui, ó, de 80%. Mas não foi um split. As ações do Banco Inter foram reajustadas de preço e esse passou a ser um novo preço delas. E aí foi negociado essa baita queda aqui que a gente vê. Isso foi a pandemia do ano passado, tá? Então isso não teve nada a ver com o split. E aí vem na tendência de alta, que é a onda que eu tô surfando aí nas minhas operações, nesse meu swing trade. Só que quando a gente vai aproximando, a gente olha que as ações caíram lá dos R$73, o fechamento desse dia foi o quê? 68, e aí começaram no outro pregão lá a R$23,26. E aí o cara fala: meu Deus, cara, eu tô perdendo o dinheiro do mundo aqui. Com uma queda de 66% numa ação que eu tô posicionado, digamos, no meu trade, R$1 milhão, eu teria perdido aí R$660 mil na minha operação. Mas isso não aconteceu. Porque quando a ação é dividida, é desmembrada, é desagrupada, acontece o split em si, você mantém o mesmo capital. E você pode estar se perguntando: Uriel, como que é possível, cara, eu manter o mesmo capital se a ação saiu de R$70 para R$20? Isso não é possível, não faz sentido nenhum. Mas calma, faz todo sentido. Porque não é justo que a empresa fale assim: olha, a ação vai passar a valer 3 vezes menos e seu capital vai ser diminuído 3 vezes menos. Isso não existe, tá? É totalmente fora de todas as normas isso acontecer. Quando acontece o split, se for, por exemplo, um split que vai dividir o preço pela metade e a ação vale R$10, ela vai passar a valer R$5. O que tem que acontecer para você continuar com o mesmo patrimônio? O seu patrimônio precisa dobrar. Então, se você é dono de 10 ações a R$10, o seu patrimônio tem o valor total de R$100.
certo? Se as ações passarem a R$5, você com essas suas 10 ações, você teria um patrimônio só de R$50. Para você continuar tendo seu patrimônio de R$100, o que a bolsa faz é te dar o dobro de ações. Mas isso não é, eu ganhei mais ações. Não, você continua com o mesmo patrimônio. O que interessa no final das contas não é quantas ações você tem, mas sim quanto de patrimônio você tem. Então agora, por exemplo, eu tenho 3 vezes mais ações do Banco Inter, mas o meu patrimônio investido continua o mesmo. E é isso que importa. E uma dica muito legal para você que usa o Profit Pro, em outras plataformas também deve dar, mas eu não sei como faz. Se você aperta aqui Ctrl K, olha só o que acontece com o gráfico. Agora eu vou tirar o zoom novamente e você vê que as ações nunca estiveram lá nos R$70, certo? Nos R$74 aí que a gente chegou. Mas sim, o topo aqui de todos os tempos ele marca como R$26,59. E por que que isso acontece? Porque quando você aperta o Ctrl K, ele tira os ajustes, splits, splits que aconteceram aí nessa ação. Então esse gráfico que a gente tinha aqui, eu apertando Ctrl K, ele é totalmente ajustado como se o preço sempre tivesse sido aquele mesmo. Se acontecer outra split, ele vai ajustar o gráfico novamente. Então a gente olhando aqui o gráfico de Banco Inter com o Ctrl K, com os ajustes aí todos feitos, a gente vê que a proporção do Banco Inter, desde o primeiro lançamento, desde o IPO dele, lá em 2018 até esse momento, é como se ele tivesse sido lançado a R$1, tá? E hoje as ações chegaram aí a R$22. Tá? Essa seria a proporção para manter o preço que a empresa, que o Banco Inter está determinando. E você pode estar se perguntando, por que que as empresas fazem isso? Tá? E não são só empresas brasileiras, isso acontece no mundo todo. Inclusive, recentemente, a Tesla fez isso quando ela passou a ser listada no S&P 500, que é o índice da Bolsa Norte-Americana. Existem várias explicações técnicas e fundamentos e tudo mais, mas você está aqui para saber a minha opinião, não é mesmo? E, na minha opinião, essa estratégia de mudar o preço das ações é para tornar elas mais atrativas. Porque eu mesmo penso isso, tá? Eu não tô falando só do geral, da maioria das pessoas. Você, quando olha uma ação a R$76, R$79, que era o caso da ação do Banco Inter até pouco tempo atrás, você olha e fala, isso aí tá caro, para subir mais é difícil, já tá caro demais, subiu demais. E aí você fala, não vou comprar, certo? Mas quando eles reduzem essa ação, mesmo que eles estão ali multiplicando o número de ações no mercado também, para R$22, é mais fácil das pessoas visualizarem e aceitarem que o mercado pode subir. Embora a gente saiba que céu não tem teto, cara, a gente tem essa barreira psicológica com o valor financeiro. E eu vejo muito isso acontecer na minha vida tradicional quando eu viajo para algum lugar. Por exemplo, agora eu estou morando na Indonésia. E aqui na Indonésia é comum eu ir no caixa eletrônico e sacar R$1 milhão. Você olha R$1 milhão na sua mão, você fala, cara, isso é muito dinheiro. Só que, porque o número é grande. Só que aí quando você converte, você vê que aquele R$1 milhão são aquele R$1 milhão não, desculpa. Aquele R$1 milhão de rúpias indonesianas são simplesmente R$400. E aí você vê que aquele 1 milhão que você tá na sua cabeça que é muita coisa, ele passa a não significar tanto assim. Então, a minha opinião, a maior estratégia por trás dos splits é isso, diminuir o preço da ação e tornar ela mais atrativa àqueles investidores que estavam ali com aquele bloqueio psicológico de falar, não, tá muito cara essa ação. Imagina só se nunca tivesse acontecido split nenhum das ações do Banco Inter. Provavelmente hoje ele estaria aí sendo negociado, eu não vou fazer a conta aqui de cabeça, mas seria na casa dos R$150, R$200 a sua ação. E aquela análise que eu fiz lá falando que, eu queria levar a minha ação até os R$100, como que ela fica agora? Bom, a ação do Banco Inter foi dividida por 3, então se o meu alvo era R$100 antes do split, basta eu pegar R$100, dividir por 3, eu vou chegar no valor de R$33,33. Esse é o meu primeiro alvo para a ação do Banco Inter. Você que achava a minha meta aí de chegar na primeira parcial a R$100,
e falava, cara, R$100 é um número muito alto, não vai chegar o preço dessa ação. Comenta se agora com essa mudança chegar a R$33 é algo mais provável, mais factível, algo mais alcançável. Eu fiz essa pergunta lá no Instagram no dia que aconteceu o split do Banco Inter e a resposta foi que 90% das pessoas falavam, agora eu acho mais fácil de chegar, agora realmente parece que tá mais perto. Então vê como que uma simples mudança muda a mentalidade de muitas pessoas. E explicando aqui brevemente o contrário, afinal se você já entendeu o split vai ser muito fácil de você entender o contrário, que se chama implit ou agrupamento das ações, que é para elevar o preço. Isso acontece muito com ações que estão subvalorizadas aí. Normalmente a Bolsa de Valores, se a ação está a menos de R$1, a Bolsa de Valores obriga que essa ação faça o implit para poder aumentar o valor dela, o que já aconteceu diversas vezes aí com o Oi, por exemplo. Então dá uma olhada aqui no gráfico de Oi. A gente vê que ela veio caindo aqui lá de 2011, saiu dos R$8 e chegou a valer 67 centavos. Aí o que aconteceu? Um agrupamento. E aí você olha, nossa, teve uma alta de 900%. Não, o que a Oi fez aqui foi o agrupamento. Então, se você tinha 10 ações a 60 centavos ali, o agrupamento de 10 para 1, você teria apenas uma ação, só que agora valendo 10 vezes mais o preço. Então muita gente olha isso aqui e fala, nossa, Oi teve vários gaps de alta, olha lá, uma puxada de 900%. Mas quando a gente aperta o Ctrl K, a gente vê que a história é bem diferente, tá? A gente vê que ajustado, as ações da Oi nunca tiveram aquela valorização enorme que a gente via. E no agrupamento funciona totalmente o contrário, como eu já disse, se a ação valia R$5, a empresa fala, olha, agora a ação vai começar a valer R$10. O que vai acontecer com as suas ações? Vão ser divididas pela metade. Então se você tinha 10 ações a R$5, totalizando aí um valor de R$50, com a ação passando a valer R$10, as suas ações têm que ser diminuídas pela metade para você continuar com seu patrimônio de R$50. Afinal, a Bolsa de Valores não é mãe de ninguém para ficar dando dinheiro, né? Ela falou, vai valer mais a ação e agora você fica com esse troco aí que a gente dobrou. Não acontece dessa maneira. Agregando mais um ponto aqui nesse vídeo, muitas pessoas falando, Uriel, a plataforma tá dizendo que o meu preço médio tá lá em cima e eu tô perdendo, sei lá, R$4.000 na operação. O que eu devo fazer, cara? Eu tô perdendo esse dinheiro. Não, você não está perdendo esse dinheiro. Provavelmente só a plataforma que não atualizou o seu médio. Mas se você entrar lá no Home Broker, na sua conta na corretora, você vai ver que seu patrimônio tá lá do mesmo jeito, intacto. Então não se assuste se a plataforma estiver te dando aí um prejuízo gigante, estiver dizendo que você tá com um médio lá em cima, porque isso é simplesmente um bug. Make your look go on a dance, see her booty poppin'.